Então vamos lá. Nós vamos começar então e vamos orar ao Senhor Deus, né? E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta tarde, tá bom? Eduardo, você pode orar por nós? Oremos. Soberano eterno Pai, agradecemos porque podemos falar contigo. Obrigado, Senhor, por novamente podemos estar aqui reunidos, mesmo à distância, mas aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Obrigado por poder compartilhar também esses momentos de estudos, que o Senhor esteja nos dando sabedoria e discernimento nesse momento. Amém. Possamos, segundo a Tua vontade, esclarecer as questões, os entendimentos de cada um. Muito obrigado por tudo, pois agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar continuidade. Se vocês se lembram, nós começamos a falar sobre comunicação necessária na vida cristã. A lição de número 2, que está na página de número 12. Tá? E nós tratamos a respeito da primeira via de comunicação, né, que é nós conversando com Deus, falando com Deus através da oração. Tá? Então nós cuidamos de procurar falar sobre o valor da oração, sobre como é a oração, né, sua importância, o que orar. Nós falamos sobre isso, sobre o que orar, o que apresentar a Deus, né? Então, nós colocamos estas questões para vocês. Então, é só para lembrar, colocar tudo nas mãos de Deus, orar continuamente e orar especificamente. E os textos estão aí relacionados. Agora nós vamos falar sobre Deus falando conosco. Então, nós falamos com Ele através da oração e como é que Ele fala conosco? Há várias maneiras dele falar conosco, não é somente através da Bíblia, né? Mas o oficial, vamos assim dizer, aquilo que de concreto nós podemos ouvir da parte de Deus é através das Escrituras, tá? Por isso que temos que ter um contato contínuo com a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que nós encontramos, então, a sua fala para nós, a sua palavra para nós. Tá? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, como nós bem sabemos, né? Então ele cita lá João 17:17. Então nós podemos chegar aqui no texto, espero que você esteja com sua Bíblia também, né? Então em João 17:17 nós encontramos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então só existe uma verdade, e esta única verdade é a palavra de Deus. Verdade é tudo aquilo que está relacionado àquilo que é real, tá? Então, quando a gente fala isso é verdadeiro, isso é real, tá? Então, quando nós falamos Deus é a verdade, é que Ele é a única realidade, Ele é real, Ele é a única realidade. Então, a palavra de Deus é a verdade. E Deus deu-nos, né, a sua palavra escrita, né? Então, nós temos diante de nós o que mais de concreto nós podemos contar de Deus a respeito da sua palavra para nós. Então nós temos que cuidar de ler e meditar. Veja que há uma distinção. Ler é tomar conhecimento, né? Meditar é você como que estivesse digerindo, né, tudo aquilo que você está lendo. Aquilo vai sendo assimilado dentro de você, né? Então, é essa ideia que nós temos que perseguir, né? Ler e meditar. Porque lendo e meditando, nós vamos, como eu já falei para vocês, a Bíblia é o único livro, onde o autor está juntamente conosco nos instruindo. Luciano está entrando aqui. Para quem não conhece, a Luciana está se preparando aqui. Bem-vinda, Deus abençoe, viu? Então, para quem o que acontece aqui é que a Bíblia, estamos na página 12 para 13, depois a gente arranja a revista para você, tá, Lu? O Eduardo, então, já fica de olho ali, né, para arranjar a revista para você.
Muito bem. Então, Deus fala conosco através das Escrituras, que são a sua palavra e palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, tá? Então, é o que de mais concreto, então, nós temos da parte de Deus. Então, ela é o nosso alimento. Ele mesmo, o pastor Genivaldo coloca aqui, ela, a palavra de Deus, é o alimento sólido e essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos lá em 1 Pedro 2:2. Então, vamos lá. Não se preocupem com a velocidade para você encontrar os textos, a gente vai se acostumando com isso, né? Primeira carta de Pedro 2:2, é quase lá no finalzinho, né? E nós vamos ler o seguinte, né? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, e agora eu quero completar, agora que provaram que o Senhor é bom. Então veja só, esta deve ser a nossa disposição quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, como bebês, como crianças, como nenês que querem mamar, né? Desejam leite, assim também nós precisamos ter esse desejo em relação à palavra de Deus, né? Então imaginem vocês, hoje é mais difícil imaginar isso. Oi? Quem está falando? Pedro. Oi, Samuel. É o Samuel. Oi, Samuel. Pedro o quê? 1 Pedro, Primeira. não, 1 Pedro, Tá. capítulo 2, versículo 2. Obrigado, pastor. Tá bom? Valeu. Então, assim, hoje é mais difícil nós imaginarmos essa situação, porque hoje tem WhatsApp, tem esses, né? Mas vamos imaginar na época dos Correios. Lembra da época dos Correios? Na época dos Correios, você, para se corresponder com alguém, você precisava mandar carta. Escrever uma carta, mandar carta, ou meu suporte técnico chegou. Então, nós tínhamos que mandar cartas para nos correspondermos, né? Ok? Agora, né? Pense nessa época. Imagine você, alguém que tem uma namorada, tá? E ele ama muito essa menina, tal, e essa menina tem que viajar, né? E ele ama essa menina, ele é apaixonado por essa menina. E essa menina viajou, né? E ele só pode se corresponder por carta, tá? Então imaginem vocês que passaram aí alguns dias, né? Ele ama de paixão essa menina está num lugar muito distante, né? Todo dia ele chega no carteiro, ele pergunta: e aí, tem uma carta para mim? Tem uma carta para mim? Tem uma carta para mim? Né? Vocês imaginem uma situação assim. Agora imagine vocês que a carta chega, né? E essa carta chega, a mãe desse rapaz chega assim: ó, filho, chega uma carta lá, acho que é da menina. Aí você imagine esse rapaz falando o seguinte: ah, tá bom, deixa aí que depois eu vejo. Pode deixar aí que eu vejo depois, tá bom? Ok? Aí depois a mãe chega para ele e fala: escuta, a carta tá aí em cima da mesa, você não vai ler? Não, agora eu tô cansado, daqui a pouco eu vou deixar para um momento mais calmo para eu ler essa carta. Aí você consegue imaginar se isso seria possível acontecer? Claro que não. Se ele ama, se ele está apaixonado, no momento que o carteiro está colocando a carta ali na sua caixinha, ele já está voando em cima do envelope, né? E quando ele pega o envelope, ele vai abrir o envelope, ele nem vai abrir o envelope, primeiro ele vai cheirar o envelope, vai sentir o perfume dela, vai admirar a letrinha dela, com o nome dele. Aí ele vai abrir com todo cuidado para não estragar o envelope. Ele não vai ler primeiro, ele primeiro vai admirar a caligrafia dela. Entenderam? É desse jeito que nós deveríamos nos aproximar deste livro que é, na verdade, uma carta de amor para nós. Entenderam? Este livro chamado Bíblia nos veio às nossas mãos pelo amor que Deus tem por nós, né? E ao custo de muito sangue também. Primeiro o sangue de Jesus que ele derramou na cruz por nós. E também por todos aqueles filhos e filhas de Deus que deram sua vida para que nós pudéssemos ter nas nossas mãos
aquilo que de mais concreto temos da parte de Deus. Por isso nós deveríamos, não é adorar a Bíblia, não é isso que eu estou falando, mas é adorar aquilo que a Bíblia está comunicando ao meu coração, porque é uma carta de amor. É uma carta de amor de Deus a nós, né? Então, o que eu disse a vocês, Deus fala conosco através das suas escrituras, tá? Nós temos o próprio autor, o próprio Senhor Deus conosco, ministrando aos nossos corações quando nós estamos lendo e meditando nas suas escrituras. Nós não ficamos desamparados. De modo algum ficamos desamparados, né? Deus falou de forma poderosa para muitos heróis da fé através das escrituras, né? E que estão nas escrituras e também fora, na história da igreja. Conta a história que Agostinho de Hipona, que depois a Igreja Católica o chamou de Santo Agostinho, era um homem que vivia no maior pecado, né? Ele, se vivesse hoje, ele viveu no século V da nossa era, se fosse hoje, seria um homem das baladas, um homem, né? Enfim, né? Todo liberal, todo libertino. E ele estava cansado dessa vida. Estava muito cansado, porque essas coisas não preenchem os nossos corações. E ele começou a perceber isso, né? Só que ele não conseguia, ele não sabia, não conseguia um outro caminho, né? E certa feita, e a mãe dele, chamada Mônica, né, orava dia após dia pelo seu filho Agostinho. Ela era crente, né, uma crente fervorosa. E aí, então, ela orava, dava a Bíblia para ele e tal, e não adiantava, o moleque estava em outra, né? Mas um dia ele se cansou. E ele estava sentado num banco qualquer, e tinha levado a Bíblia que a mãe dele tinha dado para ele, né? E aí ele estava desolado, né? Porque ele viu que festança, balada, não estava dando em nada. Estava dando em nada, ele continuava até mais triste. O que ele fez? Ele estava ali sentado, aí ouviu duas crianças brincando. Era uma brincadeira da época. E na brincadeira, elas gritavam, toma e lê, ou pega e lê, pega e lê. Aí ele parou assim, olhou do lado, estava a Bíblia dele, pegou, abriu a Bíblia e ali ele se converteu. Não é interessante? É muito interessante. A palavra de Deus fala aos nossos corações. Isso é interessante, né, pastor? Não é, Samuel? Né? Porque ele não precisou de ninguém. É claro que a mãe dele orava por ele diariamente, mas ele precisou daquele momento em que ele botou a mão na cabeça e disse, eu não sou feliz. Eu tenho uma vida vazia. Eu tenho uma vida sem sentido. Eu estou fazendo tudo que eu quero, tudo que o meu coração quer, mas não preenche nada. E está desolado, aí de repente ele vê, pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele para e olha do lado, está com a Bíblia dele do lado, ele abre, e aí ele tem um encontro com Cristo Jesus, né? Mais tarde, 1000 anos depois, um tal de Martim Lutero, ele está dentro da igreja, ele é um monge, mas ele, sabe, quando a pessoa fala, eu estou fazendo tudo certinho, eu sou um monge, a ordem de Lutero era a ordem do Agostinho, a ordem agostiniana, né? Então ele é uma ordem que sabia de cor os salmos, todos os salmos, 150 salmos eles sabiam de cor e salteado. Por quê? Porque eles tinham que lavar o chão recitando salmos, lavar a louça recitando salmos, arrumar a casa recitando salmos. Você não sabia salmo de cor e salteado. Mas aquilo não preenchia o coração dele. Aquilo não fazia parte da sua vida íntima, né? Aí um dia ele chegou para o chefe dele e falou assim, escuta, minha vida é tão vazia, eu estou aqui nesse mosteiro, tal. Aí o chefe dele, que é o abade, né, o líder religioso, falou assim, escuta, então vai fazer o seguinte, você vai dar aula sobre salmos na nossa universidade. Eu falei, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar aula? Eu falei, vai dar aula de salmos. Tá bom, ele foi dar aula de salmos, né? E aí passou o semestre, aí deram uma outra matéria para ele. Vai dar aula de Romanos.
Tá bom, vou dar aula de Romanos, né? Aí ele começa a estudar Romanos, aí ele não está somente estudando Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? Ele começa a ler e meditar sobre Romanos, e aí, de repente, acende a chama de fé em seu coração. De tal modo que ele faz uma revolução na igreja, né? Que é chamada hoje de Reforma, 1517. Percebem? Então, a palavra de Deus também transformou Lutero, né? Transformou o seu coração. Ele viu que a palavra trouxe o preenchimento que ao seu coração vazio, que embora ele estivesse fazendo as coisas certas, ele era um monge, era um sacerdote, ele não encontrava vida. E quando ele realmente se debruçou sobre a palavra de Deus, Deus falou ao seu coração e ele despertou. 1919, 400 anos depois, nós temos um pastor na Suíça. As coisas estão feias, porque as pessoas não estão mais acreditando em milagres. Estão nas igrejas, mas não estão mais acreditando em milagres. Não estão mais acreditando que Jesus veio em carne. E, enfim, uma série de loucuras, de erros que estavam acontecendo na igreja. Ninguém estava mais acreditando no sobrenatural, embora estivesse se reunindo na igreja, ou nas igrejas. Aí o pastor, ele vai para a carta de Paulo aos Romanos. Falou, vou estudar Romanos. 400 anos depois de Lutero. Vou estudar Romanos. Escreve um livro sobre Romanos, sobre o seu comentário ao Romanos. E faz uma revolução. O nome dele, Karl Barth, né, que é um dos grandes teólogos do século XX. Né? Ele foi até a carta de Paulo aos Romanos. Não poderia ser uma outra carta, né? Mas é um exemplo. Ele foi até a carta de Paulo aos Romanos e aquilo falou de uma forma tão poderosa ao seu coração, que ele escreveu um livro que revolucionou a sua época e fez com que a igreja voltasse aos tempos antigos. Tá? Então, veja, a palavra de Deus, ela transforma, né? Ela informa e transforma. E nos conforma à imagem de Cristo. Tá? Então, forma o nosso espírito, nos informa a respeito do reino de Deus, nos transforma radicalmente, nos conforma com a imagem de Cristo Jesus. Né? Então, é dessa maneira, portanto, que Deus fala conosco, que Deus continua falando. Você pode dizer, mas Deus pode me falar através de sonhos? Pode. Pode falar através de visões? Pode. Pode falar audivelmente? Pode. Né? Pode falar através de pessoas? Muito bem, pode sim. Através de situações? Pode sim. Mas a regra geral é que ele nos fala através das Escrituras. Entenderam? Então nós temos que estar atentos. Atentos como? Estar com o nosso radar ligado, né? Principalmente quando nós abrimos as Escrituras. Porque ao abrir as Escrituras, né, nós temos certeza que vamos encontrar uma palavra de Deus para nós. Mas a gente pode encontrar uma palavra de Deus para nós em genealogia? Né? Depende, pode sim. Você já foi nos textos de genealogia? O que é genealogia? Muito bem. Obrigado por responder. Vamos lá. Vamos numa em Gênesis. Vamos lá, Samuel. Tá. Aí você vai entender o que é uma genealogia, tá? E eu vou começar, né? Então veja lá, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Localizou, Samuel? Deixa eu ver se eu consigo colocar já o André como meu anfitrião. Desculpa o atraso. Tá perdoado. Você já é anfitrião. Segura aí. Perfeito. Ok. Gênesis capítulo 5, eu vou ler na minha versão para vocês terem uma ideia do que é uma genealogia. Tá? Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete.
não o número 7. 7 o nome pessoal. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. E assim vai. Entendeu? Isso é genealogia. Entendeu, Samuel? Beleza? Entendi, pastor. Então, como é que nós poderíamos encontrar uma resposta de Deus, uma palavra de Deus numa genealogia? É possível, sim. Né? É possível. Por exemplo, nesta genealogia, eu vou pegar aqui aleatoriamente, claro, né? Na verdade não é aleatoriamente, é propositadamente, né? O versículo de número 25. Desculpa, 19. Né? Depois que gerou Enoque e Jared, né? Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aqui não se fala que Enoque experimentou morte física. Se diz que ele andou com Deus, versículo 22, andou com Deus 300 anos, que os seus dias de vida, versículo 23, foram 365 anos, e que ele andou, repete de novo, andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, o que acontece aqui? Enoque não experimentou a morte física. Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Andar com Deus é andar de acordo com a vontade dele, é obedecê-lo, viver o estilo de vida que Deus requer de nós. Né? E Enoque andou tão perfeitamente nesse caminho com Deus, que Deus disse, você está pronto, você vai ficar comigo. E ele tira Enoque da terra. Percebe? Enoque simplesmente desaparece no meio da sua família. Ninguém sabe onde foi parar Enoque. Enoque não morreu. Apenas se diz aqui em Gênesis, 2 vezes, que ele andou com Deus 300 anos, né? 300 anos ele andou de acordo com a vontade de Deus. Né? E que Deus, então, resolveu tomá-lo. Né? Que lições maravilhosas nós podemos tirar daí? Com certeza, muitas lições. As lições de que andando com Deus, né? Obedecendo a Ele, vivendo com Ele, estaremos sem dúvida nenhuma aprovados por Ele e viveremos com Ele. Né? E outras lições espirituais que nós podemos tirar. Por exemplo, se nós, o quanto estamos longe da vontade de Deus, né? Um versículo como esse, um texto como esse, pode nos despertar a buscar a viver exatamente como Enoque. Tá? Então, até mesmo de uma genealogia, como esta aqui, né, que conta pai que gera filho que gera outro, e assim sucessivamente, nós podemos encontrar uma mensagem de Deus para nós. Tá? Mas o importante é que nós possamos nos debruçar para ler e meditar. É isso que nós precisamos fazer, para que Deus possa falar a nós através da meditação e da ministração do seu Santo Espírito à nossa mente e ao nosso coração. Ok? Então, primeiro, Deus fala conosco através das Escrituras. Regra geral. Fala também, isso é exceção, né? Fala também através de outros meios, né? Mas a regra geral é que ele fala conosco através das Escrituras. Aí você falou, pastor, eu tive um sonho tal, que eu sei que não foi um sonho. Sim, obviamente. Deus, muitas vezes, Jó mesmo diz, o livro de Jó, que ele nos fala em visões noturnas. Sabe quando ele faz isso? Ele faz isso quando a gente está muito agitado, né?
correndo que nem um louco na vida, né? E não para ouvi-lo. Então ele pensa assim, deixa ele descansar um pouquinho, ela descansar um pouquinho, deixa, né, sentar um pouquinho, dormir um pouquinho. Quando ele estiver dormindo, aí eu falo, né? E muitas vezes falo em visões noturnas ou em sonhos, mas isso não é a regra. A regra será sempre através das escrituras, ok? Vamos lá. Então, primeiro, falamos com Deus através da oração. Deus fala conosco através das escrituras. Agora nós temos a outra relação, que é com o nosso próximo, os nossos irmãos, falando com os outros irmãos numa comunhão plena com todos, tá? Aqui, né, vale, né, aquelas regras tão importantes de convivência, né? Nós todos sabemos que somos diferentes, temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes, e isso muitas vezes traz alguns tipos de faíscas entre nós, né? Mesmo num casamento, né, a gente tem as nossas diferenças, né? Porque somos diferentes. Biologicamente somos diferentes. Psicologicamente nós somos diferentes, né? Eu não acredito em almas gêmeas, né? Na verdade, existe uma identificação de duas pessoas diferentes que acabam fazendo um projeto juntos, no caso do casamento, mas somos diferentes, essencialmente somos diferentes. E nessa questão dos diferentes, nós temos os nossos desafios para a convivência, viver junto, viver com, né? Então nós temos os nossos desafios, porque nós temos gostos diferentes, a gente chega de culturas diferentes, de famílias diferentes, de formações diferentes. Então, quando há um encontro, o que nos une é a fé em Cristo Jesus, mas nós temos as nossas características pessoais. E isso é um desafio, é um grande desafio. Quando Jesus reuniu os 12 apóstolos, se você prestar atenção, né, era um grupinho que só Jesus mesmo, só Jesus. Se vocês perceberem, Pedro, por exemplo, era um homem impulsivo, precipitado, impulsivo, aquele tipo de pessoa que fala e depois pensa. Aquele tipo de pessoa que faz e depois é que vai refletir. É terrível viver com uma pessoa assim, é terrível, porque você tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque já foi, né? Já foi. O cara simplesmente fala o que dá na telha, faz o que dá na telha, e aí você tem que correr atrás para arrumar as coisas, né? Se você olhar para o tal de Tomé era um cético, aquele que duvida de tudo. E era apóstolo, né? Será? Será que é isso mesmo? Né? Imagina um apóstolo assim. Se você olhar para dois apóstolos que ficavam muito perto de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eram os que estavam mais próximos. Era Pedro, Tiago e João. Eram irmãos sanguíneos, né? E Jesus também tinha na terra, que ele tem, obviamente está vivo, um bom humor. Você não consegue, talvez, imaginar Jesus fazendo piada, mas ele fazia piada sim, né? Porque ele vai chamar esses dois de Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filhos do trovão. Em outra tradução, seria gente estourada, tá? Eram estourados. Era tocar neles, estão explodindo, né? Não sei se conhece gente assim, mas eram estourados, né? Quando eles entraram numa aldeia samaritana e os samaritanos proibiram Jesus de passar pela aldeia, eles ficaram tão bravos. É João e Tiago falaram: Jesus, vamos fazer o seguinte, a gente ora, desce fogo do céu e acaba com essa raça. Aí Jesus vai dizer para eles: vocês não estão sabendo o que estão pensando, o que estão pedindo, né? Porque eram estourados, por isso Jesus diz: vocês são filhos do trovão. Né? Não é que o pai era um trovão, a mãe era um relâmpago, nada disso. Eles eram estourados. E eram apóstolos. Então você tem um precipitado, você tem dois estourados, você tem um cético que duvida de tudo, né? Você tem um traidor, Judas Iscariotes, né?
já estava armando as coisas, né? Então, veja só, os 12, né? Claro, nós não temos muitas informações sobre os demais. Talvez André fosse muito tímido, não o nosso André aqui que está nos ajudando. Não tem nada a ver. Eu Mas acho o, que... não tem nada a ver. Mas o André, né, do grupo apostólico, devia ser muito tímido, muito Pastor, só uma dúvida. reservado. Sim. Esse João é o João aqui, porque tem 2 Joãos, não tem na Bíblia? Tem. Tem o João Batista, que não tem nada a ver com o grupo apostólico, Sim. e tem o discípulo, o apóstolo, que escreveu o Evangelho e as 3 cartas, tá bom? Ele é o João, irmão de Tiago. Esse é o irmão de Tiago, João Zebedeu. Que é o que mais viveu, inclusive foi o único discípulo que ficou com Cristo na cruz, não foi? Muito bem, esse mesmo. Mesmo. Tá? Exatamente, muito obrigado. Então, nós temos o João o Batista, que era aparentado com Jesus, né? Que foi morto, deceparam a cabeça dele, e temos o João apóstolo. Tá? Então, para vocês verem as personalidades diferentes, né? Mas Jesus uniu esses 12, tá? Estava discipulando esses 12. Do mesmo modo, na nossa igreja, ou nas igrejas, nós temos um grupo de pessoas diferentes, de personalidades diferentes, mas que devem estar unidas em torno da pessoa de Jesus Cristo, né? E vamos ter que aprender a conviver entre nós. Você se lembra que uma vez João e Tiago deveriam ser mimados por sua mãe, né? Porque a mãe de João e Tiago chega para Jesus e diz assim: olha, quando o Senhor Jesus estiver no seu lugar de glória, porque eles imaginavam que Jesus ia ser o imperador do mundo, né? Eles não estavam entendendo o que era o reino de Deus, estavam achando que ia ser um reino político, né? Então a mãe de João e Tiago chega para Jesus e diz: olha, quando o Senhor chegar no seu lugar de glória, né, faça com que os meus filhos fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda. Qual que era a imagem que tinha? Né? Era um trono maravilhoso, com 2 tronos menores, mas seriam ocupados por Tiago e João. Tiago mais velho, João mais novo, então ela queria que os 2 tivessem lugar de destaque. Os outros discípulos ouviram isso, mas eles ficaram revoltados, começaram a brigar entre si. Como é que pode? Tal, não sei o quê, tal. E Jesus vai dizer: escuta, vocês não sabem que no meu momento de glória, vocês não estarão ao meu lado, à direita e à esquerda. Porque no momento de glória dele, quem ficaria à sua direita e à esquerda seriam 2 ladrões. Eles não estavam nem imaginando qual era, né? Imaginando assim que era um trono com um palácio, mas o momento de glória de Jesus era no Monte Calvário, com 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Né? Então vejam só, personalidades, eles entenderam errado, como muita gente pode estar entendendo errado hoje o evangelho nas nossas igrejas, né? E temos que ter toda a paciência, e a paciência que Jesus nos ensinou através dos seus ensinos, né, de como lidar com pessoas que não estão entendendo a natureza do evangelho. Então essa convivência, ela nos traz um desafio. Tem um filósofo do século XIX, ele trouxe uma ilustração muito interessante, né? Na Era do Gelo, né, o Samuel pode ter uma ideia do desenho, né, da Era do Gelo, uma comunidade de porco-espinhos sobreviveu. Como é que essa comunidade sobreviveu? Cada porco-espinho se reuniu a outro, se juntou a outro, né, e um aqueceu ao outro, né, centenas ali se aqueceram e puderam sobreviver à Era do Gelo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de porco-espinho, né? Então, eles tinham que se aproximar de um jeito em que eles não seriam feridos nem feririam o outro, porque cada um tinha o seu espinho, né? E quando chegaram numa distância adequada, que puderam comunicar calor um ao outro, eles conseguiram se aquecer e sobreviver. Assim também somos a igreja.
Todos nós temos espinhos. E os outros têm espinhos. Só temos que nos aproximar de uma maneira tal em que um possa aquecer o outro e vivermos ou convivermos numa comunhão sadia. Fazer isso é aceitar o outro. Aceitar o outro como diferente. Né? Não ter discriminação, não ter preconceito, e também o outro também não ter preconceito nem discriminação. Né? A nossa história anterior à conversão não importa. O importa é que hoje nós estamos salvos em Cristo Jesus. O que fizemos antes, não importa, o que importa é que hoje nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós precisamos aprender a lição da tolerância. Né? Imaginem vocês, né? Está em João capítulo 4. Né? Os samaritanos eram uma raça odiada pelos judeus. Porque para os judeus só tem duas raças, os judeus e o resto. Tá? E tem o samaritano. Na história de Israel, os samaritanos, coitados, o que aconteceu? Eram israelitas, judeus que estavam ali em Samaria, né? Foram invadidos pelo poder estrangeiro, pelos assírios, né? Isso no século VIII a.C., tá? Então, 800 anos antes, né? 800 anos antes, então eles foram invadidos pelos assírios. Os assírios fizeram uma carnificina, né? E os que sobreviveram foram obrigados a se misturar em termos raciais com outras nações. Tá? Então misturaram sangue, se tornaram o quê? Mestiços. Não eram nem gentios, que eles chamam, né? Os gentios são os não-judeus, nem gentios nem judeus, eles eram mestiços, então eles eram odiados. Né? Então Jesus chega a Samaria, né? Na época de Jesus, as pessoas, judeus, depois veja no mapa onde fica Samaria. No norte fica lá o Mar da Galileia e no sul fica Jerusalém. Um trajeto inteligente do Mar da Galileia para Jerusalém é passar no meio do território samaritano, porque é curto, é reto, direto e reto. Mas os judeus evitavam tanto os samaritanos que eles preferiam atravessar o Rio Jordão lá no norte, passar do lado e aí entra em Jerusalém, atravessando o Rio Jordão, para não passar pela terra dos samaritanos. Então Jesus vai passar pela terra dos samaritanos, parece que é até de propósito, na verdade é de propósito, ele entra na terra dos samaritanos. Os seus discípulos não gostam muito, mas vai fazer o quê? Estão acompanhando ele. Ele chega no lugar, num poço, que é chamado Poço de Jacó, perto do meio-dia, sol a pino, né? Se assenta ali no Poço de Jacó e o pessoal vai buscar alguma coisa para comer. Né? Eles saem. Aí aparece uma mulher, sozinha, né? Com um vaso, né? Um cântaro, porque ela vai pegar água. Tá? O que é interessante nessa história da mulher samaritana que vai pegar água é que o horário é impróprio. Né? As mulheres que estão aqui sabem, né, que se você quiser preparar alguma coisa para o almoço, tal, tem que ser de manhã, principalmente se não tem água encanada. Então, ela foi ao meio-dia, né, pegar essa água, por quê? Porque ela tinha certeza de que ela não encontraria suas vizinhas, as mulheres da sua aldeia. Porque, segundo o texto, você vai ler depois, ela não tinha uma vida ali, né, muito bem vista pela comunidade. Ela já tinha se casado 5 vezes, já era divorciada 5 vezes, e o homem que estava com ela agora era um test drive, né? Era um teste, né? Não era o homem dela, estava testando. Então ela era mal falada. Né? Então o que ela faz? Ela espera todo mundo pegar água, ela sabe que está todo mundo de manhã pegando água, e nessa hora, ao meio-dia, ela vai pegar água sozinha, ela sabe que está beleza. Quando ela chega no poço, ela vê Jesus. Ela fala, tudo bem, ele é judeu. Né? Não sei como é que eles conseguiam identificar pela roupa, mas tudo bem, ele é judeu. Não vai falar comigo, odeiam samaritanos odeiam judeus, então não vai falar comigo. E outra, homem nenhum fala com mulher em público, então tranquilo. Quando ela se aproxima para pegar água, surpresa. Jesus pede para ela dar água para ele beber.
É uma surpresa porque tudo aquilo que um samaritano pegasse, tocasse, tal, era impuro para os judeus. Tanto é que ela pergunta, você está querendo que eu pegue água? Você não tem onde... Como é que vai beber água? Não, do seu cântaro, né? Do seu vaso. Aí foi, como você, sendo um homem judeu, vem falar comigo, mulher samaritana? E aí começa um diálogo, né? O diálogo da aceitação, o diálogo do acolhimento, o diálogo do amor. Ela continua falando com ele, tal. Jesus oferece a água da vida para ela, né? E ela quer essa água da vida, não é água ali do poço, é água que Jesus oferece através do seu Santo Espírito. E ela quer essa água e Jesus diz, então, faz o seguinte, volta para sua casa, chama seu marido para receber essa água. Aí que ela baixa a cabeça e diz, eu não tenho marido. Eu falei, você falou a verdade, você casou 5 vezes, 5 divórcios, e o homem que está com você não é o seu marido. Aí ela se assusta, porque Jesus mostra que ele conhecia a história dela. E mesmo conhecendo a história dela, ele ofereceu a água da vida. Veja como é diferente. Hoje, né, tem pessoas que não abrem a porta da igreja para alguém que de repente teve uma vida ali toda torta. Não, você não, aqui na igreja você não vai entrar, não. Você que andava aí, andava ali, fazia isso, fazia aquilo, tal, aqui você não entra. Mas o evangelho nos mostra uma outra disposição, a aceitação, né? Não importa a sua história, não importa. Você entregou o seu coração a Jesus Cristo, venha. É isso que Jesus ensinou para aquela mulher, né? Eu falo, não importa a sua história, estou oferecendo a água da vida para você. Uma mulher divorciada 5 vezes, agora estava amaziada, vamos assim dizer. O cara com quem ela vivia não era seu marido, né? Jesus oferece a água da vida para ela. Entendeu? Então, na convivência entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos que levar em consideração que somos diferentes, temos personalidades diferentes, temos temperamentos diferentes, mas temos que aprender a acolher, amar, tolerar, perdoar, né? Perdoar não é esquecer, né? Alguns acham que perdoar é esquecer. Não, nós temos memória, nós temos inteligência. Nós vamos lembrar todas as vezes que nós somos ofendidos, humilhados, nós vamos lembrar. Mas perdoamos quando olhamos para essa ofensa, para essa humilhação, com os olhos de Deus, não mais com os nossos olhos. Assim perdoamos, né? É assim que Deus olha para nós, né? Ele perdoa os nossos pecados, ele lança para longe os nossos pecados e nos vê como novas criaturas. É assim que nós temos que exercer o perdão também entre nós, né? O perdão deve ser exercido sempre na nossa convivência. Pedro disse, Jesus, né? Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão no dia? No dia. 7 vezes? Até 7 vezes? Pedro foi muito, assim, piedoso, porque para o judeu, você podia perdoar o seu irmão de fé até 3 vezes no dia. Então, o seu irmão de fé podia pisar no seu calo 3 vezes. E aí, então, seria perdoado. Na 4ª vez, você podia cortar a cabeça dele, né? Mas até 3 vezes você, né, podia perdoar. Pedro vai além. Pedro diz, Senhor, até 7 no dia. O que Jesus diz para ele? Não até 7, mas 70 vezes 7. Isso significa que eu posso perdoar, eu devo perdoar um irmão 490 vezes? Não, né? Você fica com um caderninho, né? Aí você fala, você pisou na bola comigo, tem 489 chances ainda. Aí no final do dia você fala, você tem 323 chances ainda. Não é assim. 7 é o número da perfeição, o número da totalidade, o número do completo. É o número de Deus, né? Então significa que quando Jesus diz 70 vezes 7, ele diz a Pedro, em outras palavras,
você deve sempre perdoar o seu irmão no dia. É difícil, viu, gente? Tô falando, mas é difícil, tá? Mas você deve sempre perdoar o seu irmão no dia, tá? Então, o perdão faz parte dessa convivência, dessa comunhão que nós devemos cultivar entre nós. Então, respeitar que sempre teremos alguém diferente de nós, que vai pensar de forma diferente de nós, né? Que vai ter uma personalidade diferente da nossa, né? É respeitar, né? É respeitar o outro, aceitar o outro. Então, Jesus recebe a mulher samaritana, né? Sempre aceitar o outro, não importando a sua história de vida. Se entregou o seu coração a Cristo, é meu irmão. E se não entregou a sua vida a Cristo, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que amar de qualquer jeito. Não tem escapatória. Tenho que amar. Amar, acolher e na nossa convivência exercer o perdão. E essa questão do exercer o perdão não é uma escolha. Sinto avisá-los de que não é uma escolha. É um mandamento, o que piora essa situação. Estou brincando, tá, gente? Mas piora essa situação. Em Mateus capítulo 6, veja só, depois que Jesus ensina a oração, né? Porque eles perguntam como é que a gente tem que orar. Então ele vai ensinar ali aquela oração que nós chamamos de oração do Senhor ou oração dominical, que começa Pai Nosso que estás no céu, né? Então, no final, né, no versículo 14, capítulo 6, Mateus 6, 14, né, olha o que Jesus diz, é Jesus quem está dizendo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Terrível! Se eu não perdoar a ofensa do meu irmão para comigo, né, eu não perdoar, Deus não vai perdoar as minhas ofensas que tenho cometido contra ele. Aí eu estou na roça. Percebe? Eu é que vou estar na roça. Não o ofensor. Eu é que vou estar na roça. Entendeu? Então é fundamental que para nossa convivência, na nossa comunicação entre nossos irmãos, nós saibamos dessas regras básicas de convivência. Amar, aceitar, tolerar, perdoar, né? Assim podemos prestar cultos juntos na igreja, né? Nós estamos aqui batalhando para voltar logo aos cultos presenciais, mas de acordo com as orientações médicas, etc., etc., mas de nada valerá todo o nosso esforço se nós não nos sentirmos verdadeiramente irmãos e irmãs em Cristo. Só o ajuntamento, só pelo ajuntamento, não é nada. A multidão, só pela multidão, não é nada. Se nós não criarmos vínculos uns com os outros, por exemplo, todos nós que estamos aqui neste recurso, graças a Deus, tecnológico, devemos orar uns pelos outros, devemos amar uns aos outros, nos preocupar uns com os outros. Porque senão é apenas uma reunião, né? Há igrejas onde só é apenas uma reunião, um encontro social, ou, na pior das hipóteses, um supermercado religioso. Como assim? Que as pessoas vão lá para receber uma bênção, um milagre e tal, e tchau, 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 acabou, vai embora. A convivência deve nos fazer estreitar laços de fraternidade, como se fôssemos uma grande família, né? Aliás, João, na sua primeira carta de João, quando tivermos oportunidade, nós podemos estudar, né? Ele fala que nós somos parte de um mesmo útero. Depois a gente vai ver que é essa palavra que ele usa no grego, como se todos nós tivéssemos saído do mesmo útero. Somos irmãos nesse sentido, né? Sou japonês, né? O André é alemão, né? Então, enfim, né? Mas
somos parte da mesma família, o sangue que percorre espiritualmente em nós é o sangue de Cristo Jesus. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, a convivência, ela deve ser cultivada entre nós, usando, ou melhor, cultivando essas virtudes. Né? E aí, então, o autor, né, já estamos quase fechando, né, o autor, na página 13, né, ele vai falar sobre a questão da valorização da igreja, né? Não deixe de estar nas reuniões da igreja, página 13. Valorize as reuniões de oração e estudo bíblico da igreja. A igreja existe para o seu crescimento espiritual, porque estamos juntos. A ideia é mais ou menos aquela da fogueira. Né? Você olha para uma fogueira, né? E aí você imagina você tirando uma lenha de lá, né? Um pedaço de madeira de lá. Vem um tição, né? Vem pegando fogo. Se você tira esse tição, coloca ali ao lado, logo ele apaga, porque está longe da fogueira. Assim também é o crente que se afasta da fogueira maior, que é o ajuntamento dos irmãos em Cristo. Né? De alguma maneira, o Senhor Deus, Ele quer que nós nos ajuntemos. Não sabemos o porquê. O Senhor Jesus era tido como festeiro. Os seus inimigos diziam que ele era comilão, beberrão, mas obviamente eles estavam falando isso de forma maldosa. Mas Jesus, ele gostava de festas aqui, de ajuntamento. Tanto é que ele inicia seu ministério público em um casamento. Ele é um dos convidados, está lá no meio dos convidados, mas ele inicia o seu ministério público em um casamento, e o milagre que ele vai operar vai dar condições para que a festa continue, porque a festa estava acabando, porque acabou o vinho. Ao transformar a água em vinho, ele possibilita a continuidade da festa. Ele quer a festa. E no céu, quando nós estivermos todos lá, a palavra de Deus nos ensina que será um grande banquete. Um grande banquete. Parece que será sempre festa, sempre banquete, né? Onde você vai se assentar à mesa, onde vai estar Abraão, Isaac, Jacó, vai poder pedir para o apóstolo Paulo passar o sal para você, para Pedro te passar a pimenta. Vai ter essa comunhão. Essa ideia que ele tem. Então, ele tem prazer que nós nos ajuntemos para cantar, adorar e louvar a sua glória. Tá? Então, valorize. Né? E ele diz, sendo Cristo o cabeça da igreja, somente pela unidade, isto é, todos ligados uns aos outros, podemos receber a vida, a unção e o poder que vem dele. E é através da nossa ligação uns com os outros, passarmos essa vida para todo o corpo. Aí pensando numa árvore com vários galhos, né? A seiva que é o sangue de Jesus, e nós estamos então todos ligados, interligados e crescendo e tendo a verdadeira vida. Tá bom? Alguém quer comentar algo? O pastor, se me permite. Sim, por favor. Acho que é interessante, eu não quero polemizar nem nada e nem que se aprofundem no assunto, mas acho que como o pastor ele comentou a respeito de se tolerar, trazendo para os dias de hoje, assim, onde a gente está um pouco mais politizado, essa parte da política tem afastado os irmãos, tem às vezes mostrado que um ou outro tem uma intolerância. Então, acho que é interessante a gente entender que cada irmão vai ter uma posição diferente, né, relacionada a vários temas, né, e atualmente falando política e tudo, né. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, que nós somos irmãos, que nós somos parte do corpo de Cristo e se suportar, tentar entender e respeitar a opinião do outro e para conviver na igreja, né? Porque a gente vai estar lá fazendo o culto, porque às vezes eu falo assim um pouco de mim, que um pouco ali de frente ali, de repente eu tenho uma posição muito contrária, e o irmão fala assim, como que o irmão André pode estar lá louvando, fazendo alguma coisa e tem essa posição tão absurda? Né? Então, a gente tem que, acho que, aprender a se tolerar, a se respeitar e, acima de tudo, se amar, né? Sabendo que isso é o maior mandamento. Muito bem. É por isso que nós somos batistas, tá? O batista, ele crê em alguns princípios.
E um dos princípios que nós prezamos é o da liberdade de consciência, tá? Então, marque bem, tá? Esse é um princípio que nós batistas prezamos, o da liberdade de consciência. Ou seja, eu posso dar e quero dar a minha vida para que você tenha o direito de pensar de forma diferente. Tá? Inclusive, esse princípio faz parte da Constituição dos Estados Unidos da América. Porque batistas, exatamente, porque batistas participaram da elaboração, né, no século XVIII, da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, é isso que nos distingue, esses princípios. Então, esse princípio, você tem o direito de pensar diferente e eu tenho que dar a minha vida para que o seu direito seja prevalecido. Tá? Agora, é claro, se você está pensando que Jesus não é o seu Senhor e Salvador pessoal, aí né, não é isso. Né? Pode não dar é isso. Né? Tá certo? Agora, por exemplo, se você é corintiano, paciência. Né? Nem tudo é perfeito. O que a gente vai fazer? Ninguém é perfeito. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Né? Mas é isso que eu... Sim. Eu vou falar com o André, né? André, estou na mesma que você, viu? Eu tenho essa preocupação. Eu estou do seu lado também nesse sentido, tá? Eu, sem falar muita coisa, um período na minha vida, dos 18 aos 30, eu ganhei minha vida estando no meio político, né? Então, vi muita coisa. E justamente hoje, com outra idade, eu tenho essa visão sobre política. Eu acho que todo esse é espaço, mas eu acho que algumas coisas não cabem para separar. Eu vou só voltando à minha vida cristã de bom tempo, é uma das coisas que me preocupa. Estou do seu lado, viu? Antes de qualquer coisa. Muito bem. Muito bem. Tudo que for dividir, separar, evitemos. Tudo que for unir, construir, vamos agarrar. Tá? É exatamente essa regra para nossa convivência, para nós termos esta comunhão entre nós. Tá bom? Pastor, Pessoal, só rapidinho, uma dúvida sim, só. O senhor falou do perdão e rapidinho só para quem está começando agora, se segue essa, o senhor orientou uma dúvida no ano passado de quando a gente tem situações que realmente é difícil o perdão, porque as situações extremas que chegam a nos prejudicar fisicamente, né? Então, o senhor orientou assim, quando a gente tem essa dificuldade de perdoar, que a gente ore para que o Espírito Santo nos ajude, né? E o perdão, né? Então, uma outra importância da oração para uma outra coisa, né? Exatamente. Alguns pensam, né? Por exemplo, nós tivemos o caso entre Jacó e Esaú. Esaú eram dois irmãos gêmeos, não idênticos, mas eram gêmeos. Né? E Jacó aprontou lá com Esaú, e Esaú prometeu que Jacó seria morto. Né? Foi por isso que a mãe fez com que os dois se separassem, para salvar os dois filhos, etc. Vocês conhecem a história. Quando Jacó volta para sua terra paterna, né, ele sabe que ele vai ter que se encontrar com o irmão que está por aqui. Né? Então, quando eles se encontram, estou resumindo, né, Deus fala o coração de Jacó, enfim, também fala o coração de Esaú, eles se abraçam, se beijam, choram, tal, se perdoam. Ok? A partir daquele encontro, Jacó vai para um lugar, Esaú vai para outro lugar. Entenderam? Não houve mais aquela convivência, mas estavam perdoados. Eles se perdoaram. Então, o que isso significa? Que algumas situações onde deve haver o perdão, sempre deve haver o perdão, não há necessariamente a obrigação de ter a convivência. Você perdoou. Você diz, ó, tá tudo bem, está tudo certo, né? Você segue sua vida e eu sigo a minha vida. Entendeu? Isso aconteceu com Paulo e Barnabé, que é um outro exemplo. Né? Com José no Egito e seus irmãos, que o haviam vendido, né, como escravo. Perdoou, choraram, perdoaram, se abraçaram, se beijaram, tal. Mas a convivência agora tem uma outra característica. Entenderam? Então, a confusão que alguns fazem é que, então eu tenho que voltar aos beijos e abraços como era. Não.
Não necessariamente. Se voltar, ok. Se não voltar, também está tudo bem. Desde que realmente você sinta no seu coração que está tudo certo. Que a mágoa já não existe mais. Entenderam? Desde que isso seja convicção no seu coração de que está tudo bem, está tudo quitado, está tudo beleza, só que ele vai viver aqui, ela vai viver aqui, enfim, então, mas está tudo bem, você perdoou. Tá? Então, muita gente, de repente, não quer perdoar porque acha que perdoar é voltar, né? Talvez até tenha esse convívio muito enrolado, é que levou a uma situação complicada. Né? Então, temos que ter sabedoria. Pedir a Deus, né, Zenaide, como a Zenaide colocou, né, a ajuda do Espírito de Deus porque perdão é uma escolha, não é um sentimento, porque se nós esperássemos sentir vontade para perdoar, a gente não ia perdoar nunca. Por isso, é uma decisão, uma escolha. Eu digo, eu libero você. É como se você tivesse que correr numa estrada, tem que correr nessa estrada. Só que o seu pé está acorrentado a uma pessoa que está ali parada como uma múmia paralítica. Ela não vai correr. Você tem que correr, ela não vai correr. Né? Então, a tradução de perdão nas Escrituras é soltar. Então, você pega a sua chave lá, você olha para essa pessoa que está parada como múmia paralítica, que não deixa você avançar, você... Né? Libera a algema, a cadeia, eu falo assim, você está livre para o seu caminho, para que eu seja livre para o meu. Eu libero você. Você já não faz parte da minha tristeza, você já não faz parte da minha ira, do meu ódio, do meu sentimento de vingança, você está livre. E você me libera também. Né? Porque aquele que perdoa também é abençoado, porque ele se torna livre para seguir o seu caminho. Tá? Então, perdão nas Escrituras tem esse sentido de uma escolha deliberada, uma escolha da própria vontade, e tem a ideia de libertação, tanto para aquele que ofendeu, como aquele que foi ofendido. Ok? Gente, passei aqui do tempo, mas eu quero dar boas-vindas à Luciana, né? Seja muito bem-vinda ao nosso meio. Depois eu pego o seu endereço, Lu, para a gente entregar a revista para você, tá bom? A nossa revista. Sábado que vem nós não teremos o nosso encontro, vamos ter uma pausa. No dia 18 nós retomamos, né, o nosso encontro, tá bom? Então marquem aí, no dia 18 de julho, às 15 horas, nós teremos o nosso encontro, ok? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Por que não vai ter, pastor? Eu não queria falar, Samuel. Eu vou tirar 10 dias de folga, Daniel. Samuel, eu vou tirar 10 dias de folga, tá? Quase não trabalha, né, pastor? Então, só para refrescar minha mente, né? Eu preciso dessa mente assim, oxigenada, então eu vou tirar uns 10 dias para repensar, tá bom? Ok? Então vamos, quem é que vai orar? Samuel, você pode orar por nós? Pode? Tá bom. Você pode orar? Cadê você? Não sumiu não, né? Não, tô aqui. Você pode orar pra gente? Agradecendo a Deus? Então, ora pra gente, por favor. Pai do céu, obrigado por esse encontro que o Senhor nos deu, Senhor. E obrigado por tudo que você fez essa semana pela gente. Amém. E dá essa semana de descanso para o pastor. Em Jesus, amém. 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 Obrigado, Amém. Samuel. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos e até mais. Então, amanhã tem ceia. A ceia é transmitida ao vivo da igreja. Então, prepare Minha mãe seu vai pãozinho. acompanhar. Isso. Prepare seu pãozinho, prepare seu suco, né? Que às 10h30, então, nós estaremos transmitindo a nossa ceia, tá bom? Deus Tá bom. abençoe. Até mais. Pastor. Tchau, pessoal.